Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Mordomos dos Céus. Hoje é o terceiro vídeo da série de 12 vídeos. Eu sou Fabiana Bezerra, coordenadora do curso Mordomos dos Céus, no curso ministerial presencial no Informe. Eu estou muito feliz em poder compartilhar para você um pouquinho do que nós temos aprendido e ensinado em sala de aula. Bom, o tema de hoje se encontra em Provérbios 4, eu vou estar lendo do 1 ao 7. O tema de hoje é sobre repetição de padrão. Ou seja, tudo aquilo que você vivenciou na sua infância dá totalmente interferência nos seus comportamentos hoje. Eu quero ler então Provérbios 4, do 1 ao 7, que diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Uau! Aqui é Salomão falando sobre os ensinamentos que ele teve do pai dele. Ou seja, ele está aqui falando que ele ouvia os ensinamentos do pai e ele falou que ele era um filho muito especial para a mãe dele. Salomão, ele teve uma instrução do pai e da mãe positiva e que trouxe comportamentos positivos para ele. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco o porquê desse tema, mas eu quero falar sobre Salomão. Salomão, ele foi um homem que quando o Senhor perguntou o que ele queria, quando o Senhor disse para ele: me pede, o que você quer? O que você quer? O que você quer de mim? Quando o Senhor fez aquela pergunta para Salomão, Salomão respondeu pedindo sabedoria. Olha que interessante, ele poderia ter pedido várias coisas, mas ele pediu sabedoria. E você pode falar: mas Fabiana, tudo bem. A Bíblia fala que ele pediu sabedoria. Eu escuto muitas pessoas falando que Salomão pediu sabedoria e ele foi o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico, mais próspero que a terra já teve. Ele foi um rei de grande excelência, de muito entendimento, muita sabedoria, porque ele pediu sabedoria ao Senhor, beleza. Mas olha que interessante, ele aprendeu isso com o pai dele, com a mãe dele. Davi ensinou ele a ter discernimento e sabedoria. O que é repetição de padrão? Repetição de padrão é quando você tem comportamentos que você aprendeu na sua infância. E eu vou explicar para você um pouquinho como que é construído uma programação mental que aí reflete nos nossos comportamentos e é da seguinte forma. Mas antes de dar continuidade, eu quero te fazer um convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Esse é o terceiro vídeo da série de 12 vídeos, então nós vamos ter mais outros encontros muito legais. E o que é repetição de padrão? Quando você nasce nasce com alguns instintos naturais, personalidades naturais ali sua, com comportamentos, temperamentos, isso nasce com você. Tudo depois é efeito do que você aprende, seja dentro de casa, seja na escola, dentro das igrejas. O que você aprende a partir do seu nascimento, ele vai refletir no seu comportamento. Por quê? Quando você nasce com o seu... É como se fosse o seu CD, a sua programação zerada, que é a sua programação mental, que é o seu mindset. Ele vem zeradinho. Então, quando você nasceu, você tinha muitos instintos naturais, personalidades, temperamentos naturais. Mas todo o resto é fruto do que você aprendeu. Então, de 0 a 12 anos, é onde uma criança ela começa a programar a sua mente. A sua mente ela é programada entre 0 a 12 anos. Tudo aquilo que você ouve, vê e sente, você acredita como uma verdade absoluta. Por quê? Porque você não tem filtro cognitivo. De 0 a 12 anos, a criança ela não tem filtro cognitivo. Tudo aquilo que ela ouve, ela acredita como verdade e cria nela as sinapses neurais, que são as crenças, que podem ser limitantes ou fortalecedoras de acordo com o que você está aprendendo. Então, vamos lá. Tudo que você ouviu, viu e sentiu na sua infância de 0 a 12 anos
construiu a sua programação mental, aquilo que você acredita como uma verdade, aquilo que a forma com que você vê o mundo, a forma com que você desenvolveu o seu caráter, os seus valores, aquilo que você acha importante para você, você construiu a partir de 0 a 12 anos, através de tudo aquilo que você viu e ouviu e sentiu. Então, em relação ao dinheiro, tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu na sua infância reflete hoje a forma com que você lida com o dinheiro, como que você olha para o dinheiro, a forma com que você trata o dinheiro. Então, a repetição de padrão é quando você repete comportamentos que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Seja dentro de casa, seja na escola, seja na igreja, a forma com que você cresceu ali, com quem te criou, você vai repetir comportamentos devido a esse padrão que você viu. Porque para a criança é uma verdade absoluta. Tudo aquilo que ela ouviu, viu e sentiu, para ela é uma verdade. Então vamos voltar lá em Salomão. Salomão ouviu o pai dele dizer que a sabedoria e o entendimento valia muito. Tanto que olha isso, olha que ele fala. Ele fala a seguinte coisa: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Então ele falou: adquire conhecimento, busque por sabedoria, invista na sabedoria. Então Davi, ele ensinou isso a Salomão. Salomão viu dentro de casa. Salomão viu um pai que buscava por discernimento, buscava por sabedoria e ele replicou isso na vida adulta. Então quando o Senhor perguntou quando Deus perguntou ali a Salomão o que ele queria, Salomão então respondeu que ele queria sabedoria, porque o pai dele já tinha falado para ele, instruído ele na infância dele, que a sabedoria é mais importante. Então, com a sabedoria, ele iria conseguir muitas outras coisas na vida dele. Então, o que eu quero dizer com a repetição de padrão? Tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu na sua infância, você replicou na sua vida adulta. Ou seja, a forma com que o seu pai e que a sua mãe lidava com o dinheiro, hoje, provavelmente, é a forma com que você lida. E só tem duas opções. Ou aquela criança, depois dos 12 anos, ela vai repetir aquele padrão dos pais, ou ela pode se rebelar, ou seja, fazer diferente. A forma com que ela vê o pai ou a mãe, ou quem criou, lidando com o dinheiro, ela vai ter comportamentos parecidos, porque ela entendeu que aquilo ali era uma verdade. A forma com que lidavam com o dinheiro era uma verdade para ela, porque ela não tinha filtro. Então, um pai ou a mãe, a forma com que lidava com o dinheiro, aquela criança vai olhar para aquilo, vai acreditar como uma verdade e inconsciente ela vai ter comportamentos parecidos ou basicamente iguais. Então, eu quero que você faça uma reflexão. Quais são os comportamentos que você tem hoje relacionados à sua vida, seja financeira, até mesmo a sua vida espiritual, emocional, que tem sido uma réplica daquilo que você viu na sua infância, aquilo que você ouviu na sua infância. Então, podem ser comportamentos negativos ou comportamentos bons. A gente viu aqui que Salomão, ele teve um comportamento muito positivo. Mas existe também aqueles que têm um comportamento negativo, porque viu o pai ou a mãe fazer e acaba repetindo aquilo. E você pode falar assim: Fabiana, mas eu não quero ter esse tipo de comportamento, eu não quero viver dessa forma. É inconsciente. Então, os comportamentos, a forma com que você vai lidar com o teu dinheiro, a forma com que você vai lidar com as suas emoções, é muito inconsciente, porque lidar com o dinheiro é emocional. E essa repetição de padrão é você replicar a forma com que os seus pais lidavam com o dinheiro. Então, se o seu pai ou sua mãe, eles trabalhavam muito para obter ali um sustento, provavelmente hoje você trabalha muito para poder conseguir ter um sustento, porque você acreditou que aquilo era uma verdade. Então, se você passava por alguns tipos de necessidade e que você viu o seu pai e sua mãe muito preocupados com o dinheiro, muito ansiosos com a questão financeira, provavelmente hoje você tem andado muito ansioso, muito preocupado com a questão financeira. Então, eu te peço nessa hora, se for necessário, pause esse vídeo e faça uma análise, faça uma reflexão de como que está o seu comportamento em relação às suas finanças, como que você lida com as suas finanças, volte à sua infância e comece a relembrar a forma com que aquilo que você viu, ouviu e sentiu em relação ao dinheiro. Um exemplo, se você ouviu o seu pai, sua mãe ou quem te criou dizer que dinheiro é ruim, que dinheiro é mau, que dinheiro não dá em árvores, que dinheiro é muito sujo.
Então você ali criou crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então o nosso cérebro, ele se afasta da dor e se aproxima do prazer. Então se você vê o dinheiro como algo ruim, você vai de fato se afastar daquilo, porque o seu cérebro ele tende a isso, a se afastar da dor e se aproximar do prazer. Então você vai ver o dinheiro como algo ruim. Então você vai se afastar de fato dele. E você pode trabalhar, mas nunca ver o fruto daquele dinheiro, daquele trabalho teu. Você nunca vê o resultado. Então faça uma análise. Volte à sua infância, comece a observar o que você viu, ouviu e sentiu na sua infância e que hoje você tem tido comportamentos negativos ou até mesmo positivos em relação a isso. Beleza, você fez a sua reflexão, já identificou aquilo que estava te paralisando ou até te impedindo de crescer financeiramente por algumas repetições de padrão? Agora eu quero te dar a solução. Eu vou te dar um exemplo meu muito rápido. O meu pai, ele era alcoólatra e ele gastava todo o dinheiro dele e ele ganhava muito bem, mas ele gastava todo o dinheiro dele com bebidas e comida. Então, para ele, o salário dele era utilizado para comprar bebidas, que era o vício dele, e para comprar comida dentro de casa. Ele só fazia isso com o dinheiro. Só comprava comida e as bebidas dele. Então ele sustentava o vício dele, comprava comida para dentro de casa, somente isso, mais nada ele fazia com o dinheiro dele e o dinheiro dele sumia, torrava. Eu vi isso a minha infância toda. Eu via o meu pai gastando dessa forma a minha infância toda. E quando eu me tornei adulta, e quando eu comecei a trabalhar, a ter o meu próprio sustento e começar a entrar na linha de crédito, entrar na questão de ter o meu próprio salário, eu comecei a gastar o meu dinheiro de forma muito descontrolada. E quando eu passei por uma educação financeira, eu observei que os meus gastos quase todos eram relacionados a duas coisas, a bebidas e a comida. Então eu gastava muito dinheiro em restaurantes e eu gastava muito dinheiro em festas. E bebia e gostava de bebidas caras. Então eu percebi que eu estava repetindo um padrão que eu vivi na minha infância. Eu via o meu pai gastar o dinheiro dele com bebida e comida somente. E na minha fase adulta, quando eu comecei então a ter o meu próprio sustento, a forma com que eu lidava com o meu dinheiro era para gastar mais com comida e com bebida. Você pode falar assim, Fabiana, geralmente mulher gasta muito com roupa, muito com sapato, muito com a parte estética. Eu não ligava para isso. E era engraçado, porque eu não ligava. A minha maior intenção era comer em restaurantes bons e também bebida. Então, era inconsciente, eu não sabia que eu tinha esse tipo de comportamento. E quando eu fiz a minha autoanálise e percebi que muitas das minhas finanças, elas estavam sendo gastas, eu estava gastando, minhas despesas estavam sendo basicamente quase todas em comidas e bebidas, e que eu estava gastando muito com isso, eu pude refletir que o porquê eu estava gastando nisso. Então, a repetição de padrão é quando você tem comportamentos que estão sendo replicados por um pai ou uma mãe, ou quem te criou, aquilo que você viu inconsciente. Mas você fala assim, mas Fabiana, meu pai e minha mãe, ou quem me criou, me cuidou muito bem de mim, cuidou muito bem, eu não vejo nada. É inconsciente. Às vezes você tem tido comportamentos negativos relacionados ao teu dinheiro inconsciente. Por isso essa análise, porque a análise traz luz e você vai começar a refletir e a ver o que está de errado e o porquê está de errado e começar a trazer uma luz. Que quando você traz luz, você consegue então modificar. Então agora vamos para a solução. Como que eu consigo solucionar isso? Então, como solucionar isso? A Bíblia fala, um dos mandamentos é que nós temos que honrar o pai e a mãe. Então nós precisamos honrar os nossos pais, independente de quem foi, independente do que eles fizeram, independente da forma com que eles lidavam com o dinheiro, nós precisamos honrá-los. Ou seja, para você conseguir quebrar essa repetição de padrão negativa, é a partir da honra, a partir de você honrar o seu pai e a sua mãe. Como assim? Quando você tem alguns comportamentos que são repetidos, inconscientes, daquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância, e isso te trouxe alguns prejuízos, trouxe algumas consequências ruins para você, e que você ouviu, viu e sentiu na sua infância, e você era uma criança que não tinha culpa por isso. Você foi uma vítima. Mas os seus pais, por eles terem repetido esses padrões, ou quem te criou, eles também tiveram esse mesmo ensinamento, essa mesma repetição dos pais deles. Então, eles são vítimas de outras vítimas. Então, como que você consegue
quebrar essa questão da repetição de padrão? É perdoando os seus pais por esses prejuízos que você teve. Um exemplo, se você viu o seu pai e sua mãe dizendo comprando e não pagando, e pedindo até para você dizer que eles não estavam em casa, e eles demonstravam na sua infância que eles deviam às pessoas e não pagavam, compravam e não honravam a palavra, você viu aquilo como uma verdade. E pode ser que hoje você tenha comprado e não tenha conseguido pagar as pessoas, ou você não tenha honrado a tua palavra quitando as contas. E isso pode ser uma repetição de padrão. Então, é uma repetição negativa que está te trazendo prejuízos. Então, como você consegue eliminar essa questão? É perdoando. Porque os seus pais ou quem te criou são vítimas de outras vítimas. Eles não sabiam ensinar isso para você. Educação financeira não é ensinada nas escolas, não é ensinado dentro de casa. Poucos falam sobre isso dentro de casa. Então você consegue modificar esse quadro perdoando os seus pais, honrando eles, liberando perdão. Assim, Fabiana, mas eu não acho que isso é necessário de uma liberação de perdão. Sim, é necessário, porque você teve prejuízos com isso. Então, se você teve prejuízo, você precisa liberar perdão para você se liberar. Então, quando a gente não libera um perdão, a gente é uma linha quântica que é formada. Então, essa linha quântica sempre vai fazer com que você tenha esses mesmos comportamentos. Então, para você eliminar esses tipos de comportamentos, claro que você tem que buscar também desenvolver a sabedoria para você sair dessa situação que você entrou, mas você precisa liberar um perdão, honrando teu pai e tua mãe, ou quem te criou. Então, a partir do perdão, você consegue liberar esses comportamentos negativos e trazer um novo significado a tudo aquilo que você viu. Então, eu perdoei o meu pai. Eu perdoei o meu pai por tudo aquilo que eu vi ele fazer com o dinheiro e que eu estava replicando na minha vida adulta, e hoje eu não gasto mais como antes em mercado e com bebidas. Então hoje, quando eu vou no mercado, vou dar um exemplo meu, eu faço uma lista de compra, eu não vou com a barriga vazia, eu sempre vou com a barriga cheia para não comprar coisas desnecessárias. Eu criei estratégias para poder comprar aquilo que eu precisava, mas não fazer com que aquilo fosse uma obsessão que eu tinha antes, comprar comida. Então, hoje eu mudei muito, eu precisei liberar um perdão e começar a mudar os meus comportamentos e criar novos hábitos. Então, perdoe. Esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso terceiro vídeo da série de 12 vídeos. Repetição de padrão familiar financeiro. Então, perdoe, faça uma autoanálise e elimine esses comportamentos negativos que estão te impedindo de prosperar, de ter uma vida abundante financeira. E eu te espero no próximo vídeo. No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre situação financeira, como você analisar a sua situação financeira. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dar o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.